Então vamos começar aqui. Para introduzir a farmacologia, é bom só apresentar os conceitos antes, para deixar bem claro do que a gente está falando. A farmacologia nada mais nada menos é do que a interação da droga e o estudo das propriedades do medicamento no organismo vivo. Desde a fonte, absorção, enfim, o destino do organismo, o mecanismo de ação e os seus efeitos. Então é bom deixar claro que a gente vai aprender tanto sobre as drogas com a interação que ela vai dar, tanto sobre as propriedades do medicamento, quanto sobre o que o fármaco vai fazer no nosso organismo, desde a absorção até a ação e seu efeito. Para a gente começar a estudar, a gente tem que saber o que é droga. A droga nada mais é do que uma substância química de estrutura conhecida que não seja um nutriente ou ingrediente essencial da dieta, que quando administrada a um organismo vivo produz um efeito biológico. Ou seja, são substâncias químicas sintéticas, substâncias químicas extraídas de plantas ou animais, produtos de engenharia genética, enfim. O fármaco é a droga com finalidade terapêutica. Terapêutica no que sentido? Ela pode trazer de forma curativa ou sintomática. Biodisponibilidade é quando dois medicamentos são muito parecidos na questão de quantidade absorvida, na velocidade de absorção, na forma que é administrada as doses, enfim. A posologia é muito importante para vocês saberem, que é um conceito também. É o número de vezes e quantidade de medicamento a ser utilizado a cada dia. Agora que a gente já foi para a introdução, enfim, resumi tudo bem resumido para vocês, agora a gente vai para a via de administração dos fármacos. A determinação da via A determinação da via de administração depende da propriedade do fármaco e o objetivo do terapêutico, né? Então, a gente depende da necessidade de rápido início de ação. Geralmente, quando a gente precisa de uma coisa muito rápida, por exemplo, quando alguém está tendo uma parada cardíaca, a gente precisa rápido do negócio. Aí a gente usa uma via certa, entendeu? Não vamos a via oral para uma situação dessa, entendeu? São vias específicas para situações específicas. As principais vias de administração são enteral, parental e tópica. Mas só para deixar bem claro, a via enteral é via oral, sublingual e retal. E a parental via endovenosa, intramuscular, subcutânea, perdão, e entre outros. Então, e o outro que é a via tópica que eu acabei não falando, é quando a via deixa na pele íntegra a medicação absorvida através da camada epidérmica para a derme, certo? A ordem decrescente da eficiência de via, primeiramente é endovenosa, depois respiratória, depois intraperitoneal, depois intramuscular, depois subcutânea, intradérmica, oral e por fim a cutânea. Então assim, a melhor via, que é a via que chega mais rápido, é a endovenosa. Isso é bom e ruim, porque ao mesmo tempo que é uma via que pode salvar uma vida, se você dosar um medicamento de forma inadequada, você pode matar o seu paciente. E tem que tomar cuidado que isso pode parecer que não é muito frequente, mas sim, é muito frequente. Agora falando sobre farmacocinética, ela é o que o corpo faz com a droga e o que a droga faz com o corpo também. Estudaremos desde a hora que a droga entra em contato com o organismo até a hora que ela sai. E existe 4 processos nesse período. Tem a absorção, distribuição, metabolização e por fim a excreção. Estamos falando sobre o que o corpo faz com a droga. Então, primeiro ele absorve, depois ele distribui, depois ele metaboliza e por fim ele faz o processo de excreção. A absorção é a transferência de seu local que o medicamento é administrado até o compartimento central. São várias membranas que levam o fármaco até a circulação sistêmica, como se fossem vários caminhões transformando o seu pedido até o local designado. Então imagine que são vários caminhõezinhos que estão transportando o seu pedido até o local designado, que no caso são várias membranas que levam o fármaco até a circulação sistêmica. Há alguns fatores envolvidos na absorção. Por exemplo, ligados ao medicamento são lipossolubilidade, que é a capacidade da molécula se dissolver, o peso molecular, o grau de ionização, que é a capacidade que um ácido possui de produzir íons, e a concentração do medicamento. Mas também há fatores ligados ao organismo, por exemplo, vascularização do local, a superfície de absorção, a permeabilidade capilar, o fluxo sanguíneo, a motilidade do trato gastrointestinal e, por fim, a velocidade do esvaziamento gástrico. Existem ácidos fortes
e ácidos fracos, assim como existem bases fortes e bases fracas. Cada região tem um pH diferente. Os fatores que estão ligados com a absorção no trato gastrointestinal são, por exemplo, a área disponível para absorção, o estômago contendo nele um epitélio que contém nesse epitélio uma espessa camada de muco e a área de absorção dele é pequena. Já no intestino é diferente. As vilosidades intestinais permitem uma melhor absorção por ser ampla, sendo maior que no estômago. Há um processo antes da absorção que chama desintegração. A desintegração ocorre da seguinte maneira: primeiro o medicamento tenta fazer a dissolução direto para a absorção, para a solução e depois para a absorção. Se caso não der, ele desintegra e assim ele tenta fazer a dissolução para a solução e por fim para a absorção. Se mesmo assim não der, ele recorre para a desegregação. Daí na desegregação há a dissolução, e aí há a solução e por fim a absorção. Então é necessário, em alguns casos, a desintegração e em outros a desagregação. De qualquer forma, todos eles levam à dissolução, à solução e por fim à absorção. Dependendo do medicamento, é necessário evitar o efeito de primeira passagem. Para evitar esse efeito, nós usamos as vias sublinguais, preparados transdérmicos ou supositórios retais. Os supositórios retais são 50% do fármaco que contorna o fígado, então os outros 50% pode ser inativado. O efeito de primeira passagem é quando o medicamento passa pelo fígado e assim ele é inativado ou perde grande parte do efeito. Depois de administrado e absorvido, o fármaco passa a ser distribuído do sangue para todo o organismo. A força do sangue na parede do vaso, ela é tão grande que extravasa e sai do capilar e inunda todos os tecidos. Essa precisão é exercida pelo sistema que impede que a osmose ocorra. A distribuição depende de fatores fisiológicos, ligação às proteínas plasmácitas e das propriedades fisioquímicas do fármaco. Quanto maior a ligação de proteínas plasmáticas, menor a distribuição. E quanto maior a distribuição, menor a ligação de proteína plasmática. Então é mais ou menos assim, gente. Vou explicar de uma forma que eu entendi. Eu espero que vocês entendam também. O fármaco, ele entra no nosso organismo e às vezes algumas proteínas capturam ele, que nós chamamos de PTN. O que é PTN? É uma proteína que capturou um fármaco, mas quando a proteína o captura, ele acaba ficando preso por um tempo e depois há um desequilíbrio de fármacos que são presos nessas proteínas e de fármacos que fazem o seu papel e sua função. Nesse sentido, para equilibrar, as proteínas soltam esse fármaco e, conforme ela vai soltando, volta a ter o equilíbrio. Por isso que há fármacos que duram mais, que são mais duradouros, e esses fármacos têm uma finalidade maior com a proteína. Por isso que duram mais, porque eles entram mais com as proteínas, são capturados com mais facilidade. Então a ligação das proteínas é extremamente importante, pelo mesmo fator de capturar o fármaco e depois equilibrar ele soltando ele. Nesse processo também pode ocorrer a redistribuição. Nem todos os fármacos fazem o caminho à risca, que é aquele mesmo caminho que eu já expliquei para vocês. Eles podem voltar e pode ser redistribuído para outro tecido. Pode haver essa possibilidade sim, e na verdade é comum. Existem outros fatores como a perfusão sanguínea, a quantidade de sangue que um tecido recebe. Órgãos como o coração e o fígado recebem muito sangue, já outros tecidos como o tecido ósseo recebem menos. Nos tecidos que eu tenho mais perfusão sanguínea, eu terei mais medicamento sendo distribuído e de forma mais rápida. Oi gente, estou passando aqui no final do vídeo para falar para vocês que não vai dar para terminar esse vídeo porque amanhã eu tenho outra prova. E eu queria colocar ele até sexta, que no caso é amanhã, então vou postar hoje, quinta-feira. Aí eu vou parar por aqui e se caso eu for fazer o outro, eu continuo de onde eu parei, tá bom? Foi um prazer aqui ajudar vocês. E se caso eu tiver errado em alguma coisa, coloca no comentário aí, tá bom? Beijo.